Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio, sou especialista em urologia. Me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 24 anos. Hoje vou falar sobre os exercícios para a doença de Peyronie. Como são esses exercícios? Eles funcionam? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o formulário no meu site. Em menos de 24 horas consigo enviar uma pré-análise do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo. Os exercícios que eu vou te ensinar nesse vídeo, eles são exercícios seguindo um conceito, é um aspecto conceitual, mas eu recomendo que você faça uma avaliação com o seu urologista e também receba as orientações que ele vai te passar especificamente para fazer esse exercício com mais precisão, particularizado para o seu caso. O importante é a execução de forma correta para evitar complicações, piorando eventualmente a sua fibrose. O primeiro exercício é a terapia manual. O que consiste a terapia manual? Primeiro, conceitualmente, a fibrose no pênis, ela se caracteriza por tecido ficar menos elástico, consequentemente reduzindo a capacidade de expansão desse tecido. Se reduzir num ponto, o pênis vai curvar. Se reduzir na circunferência, o pênis vai afinar. E se reduzir em todos os lados, ele pode somente diminuir de tamanho, sem apresentar curvatura. Então o exercício ele visa tracionar o pênis, mas essa tração só pode ser feita com o pênis flácido. Por quê? Forçar o pênis ereto, você produz trauma e pode piorar a fibrose que eventualmente você já tem e está em evolução. Então é muito importante fazer esses exercícios com o pênis flácido e jamais pegar o pênis ereto e tentar alinhar. Isso vai produzir mais trauma e piorar a fibrose. Então o exercício com o pênis flácido, totalmente flácido, visa tracionar, puxar a pele para trás para pegar a tração na glande, eventualmente na coroa da glande, e essa tração é afastando ele do corpo e segurando. Então você pode até usar uma mão ou as duas mãos para produzir essa expansão tecidual com o pênis flácido e manter 5 a 10 minutos essa tração manual com o pênis flácido para ver se os tecidos voltam a ganhar elasticidade. De preferência, começar esse exercício o mais precoce possível, antes de ter grandes curvaturas, grandes retrações, na tentativa de minimizar o processo fibrótico e a deformidade peniana. Esses exercícios eles podem ser distribuídos ao longo do dia. Por exemplo, ao acordar, você pode fazer. Toda vez que for ao banheiro urinar, também faça. No banho, assistindo TV desde que você esteja só e antes de dormir. Ou seja, desde o horário que acordou até o horário de dormir, sempre que tiver oportunidade, faça a tração, mantenha o pênis esticado, afastando ele do corpo e mantenha 5 a 10 minutos ele esticado para ver se os tecidos, aos poucos, vai ganhando elasticidade. Ou, se não perdeu muita elasticidade ainda, prevenir para não perder mais. Os outros exercícios ao invés de usar a tração manual, ao invés de usar o vácuo, existem extensores penianos que ele encaixa no pênis, um bastão de silicone, ele é ajustado na coroa da glande para manter ele puxado. Então isso é para liberar as mãos e com isso você, quando não está fazendo a tração manual, você pode intercalar a tração com os aparelhos de tração que te libera as mãos e você pode usar estando em casa, é mais fácil usar, é difícil usar no trabalho ou saindo de casa. Alguns extensores são mais fáceis de uso no dia a dia, outros mais difíceis. Então depende também da sua tolerância, porque às vezes aquele bastão de silicone ele acaba machucando um pouco a coroa da glande. Muitas vezes você tem que proteger com uma fita de silicone ou com uma esponja, com uma espuma, para que seja mais confortável a pega e a tração. Agora, se você não tem uma coroa da glande bem pronunciada,
pronunciada para esse bastão dar a pega para tracionar, existe alguns aparelhos de tração que ele cria um vácuo só na glande, então cria um vácuo igual a bomba de vácuo só na glande, e aí esse vácuo segura a glande e você puxa a ponta sem ser o bastão segurando, é puxar por mecanismo de vácuo. É uma alternativa principalmente para aqueles pacientes que têm uma sensibilidade muito grande na coroa da glande e que não está tolerando, e também não tem uma coroa da glande pronunciada para o bastão ter pega. Pode-se usar a tração com vácuo. A questão da fisioterapia, o que é bom senso? A maioria dos estudos que usaram medicamentos, injeções na placa, quando associados à tração, os resultados foram melhores que simplesmente fazer só a medicação. Então, fisicamente, como a fibrose se caracteriza por uma retração, a tração nós vamos buscar algo para recuperar a perda ou prevenir que tenha maior retração. Então ela é bom senso, só que exige a sua determinação, de preferência uma orientação médica para associar com medicamentos. Então você associa o uso do medicamento com a tração física na tentativa de obter o melhor resultado em termos de prevenir uma progressão desfavorável e com isso minimizar a chance de você precisar de um tratamento cirúrgico. Mas, a depender da fase que você está, a característica da placa, se é uma placa calcificada, aí você tem menos probabilidade de ter algum benefício. Ou seja, procure conversar com o seu urologista, que vai te avaliar, que vai fazer uma palpação, que vai fazer uma ultrassonografia, que vai induzir uma ereção para avaliar a sua deformidade, para ter uma orientação melhor, se justifica esses exercícios, com que frequência e qual a expectativa de benefício, baseado em vários outros fatores, para que você efetivamente se sinta mais confortável e seguro de assumir essa fisioterapia. Se você ainda tem dúvida sobre os exercícios para a doença de Peyronie, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos!